Agora eu vou te contar o que está por trás desse conflito Estados Unidos e Irã e por que que ele não vai frear, ele não vai retroceder. Ou, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando aqui agora, tá ali uma trégua, né? O que está acontecendo? Será que vai parar? Muitas pessoas estão acreditando que sim. Eu estou aqui para te falar que não, isso vai escalar, porque tem um motivo muito antigo, um objetivo muito específico a ser conquistado com esse conflito. E é isso que eles planejaram. Basta estudar todas as revoluções, as partes ocultas do mundo, e aí você vai entender. É isso que eu quero te passar aqui hoje, para que você entenda, tá? Que esse conflito, eu não quero te trazer medo, eu não quero te trazer receio, eu quero te trazer clareza para que você entenda o que está acontecendo e você consiga prever para onde está indo, tá? Para que você possa se precaver junto com a sua família, porque esse conflito, a mídia vai te dizer que isso é sobre petróleo, isso é sobre recursos, isso é para acuar a China, isso é para afastar os Estados Unidos, não é isso. Esse é o primeiro conflito espiritual do mundo. É isso que foi planejado há muito tempo e é isso que eu preciso te contar aqui agora. E é por isso que ninguém vai te falar isso. E vão sempre te falar como se fosse poder, né? Como se fosse dinheiro, como se fosse recursos, para enfraquecer China, Ocidente. Não, não tem nada a ver, gente. Eu já te contei aqui, tá? Que os dois lados do mundo, Oriente, Ocidente, capitalismo, comunismo, direita e esquerda, todos foram plantados com o propósito do que vai acontecer agora. E é difícil falar isso, tá? Mas eu tô aqui para te contar essas coisas que são complicadas. Se você beber da fonte, você vai entender da onde que vem. Isso aqui vem de um plano de 1870, onde foi planejado, tá? Três grandes conflitos. Vou tentar evitar algumas palavras aqui, eu sei que você entende, tá? Evitar alguns grandes conflitos, como posso te mostrar aqui. Existiam muitos impérios no mundo. Não tem como você dominar o mundo se tem impérios, porque o poder é absolutista ali do rei, né? E você precisa de democracias para que você consiga controlar os lados fiquem brigando. Eles perceberam, tá? Como eles conseguem influenciar o mundo e transferir o poder para eles. Então, no primeiro grande conflito aqui, como eu estou te mostrando aqui em cima, né? Ó, foi necessário derrubar todos esses fortes impérios que tinham aqui, Império Germânico, o Império Austro-Húngaro, impérios muito, muito fortes mesmo, daí começar a implantar o que eu estou te falando aqui, que é a dialética hegeliana, que a gente chama que é uma filosofia que vem de George Hegel, né, lá do Iluminismo, que diz que o mundo só evolui quando você tem conflitos de ideia. Então a ideia deles é a seguinte: você vai plantar um lado contra o outro, para que então nesse conflito venha, tá, o grande domínio. É assim que lá no início, nesse primeiro grande conflito mundial, como eu estou te mostrando aqui, eles começaram a trazer, tá, países. Assim você vê a Revolução Russa, por exemplo, que teve ali em 1917, né? Revolução Russa não, bolchevique, na verdade. E ali começa-se a implantar, tá, um pensamento comunista ali. E através do Tratado de Versalhes, você jogou toda a culpa na Alemanha, consolidou os Estados Unidos como potência mundial. Os Estados Unidos ficou emprestando dinheiro para a Alemanha para ela se reconstruir, mas veio a crise de 29, quebrou com a Alemanha e aqui nasce, tá, a segunda peça, que é o Adolfinho, bigodinho, tá, que entrou ali na Alemanha para gerar o segundo grande conflito. Hugo, você está me dizendo que isso foi planejado? É loucura. É loucura, não é? É loucura. A hora que você descobre como sociedades secretas estiveram envolvidas, né, por trás desse plano, orquestrando as coisas, como, por exemplo, a sociedade Thule, você pode pesquisar aí, tá? Depois, ou então ver em um dos meus livros ali que eu te conto. Mas então toda essa revolta, porque o povo alemão ficou muito sofrido, sem emprego, com fome, tá? E também se sentindo isolado do mundo por causa do Tratado de Versalhes, essa revolta alemã ali começou um conflito contra o que eles culparam, o que aquele bigodinho veio e culpou, tá, o povo judeu. E assim se inicia o grande conflito, né? Começa então a solidificar os dois lados que eu estou te contando no mundo. Assim a Rússia ganha esse, né, foi o lado que junto com os Estados Unidos, né, ganhou ali esse conflito junto com os aliados, né? Mas você começa a ganhar poder para o lado do Oriente, que ainda estava enfraquecido. Então aqui você cria nações muito poderosas, nasce a União Soviética poderosa, vencendo a guerra, né? Entrando ali em Berlim, né? Colocando a bandeira, isso virou marco ali para eles e começa a solidificar do lado oriental do mundo o comunismo
ateu. É muito importante você entender como nasceu cada uma dessas coisas. E, finalmente, um povo exausto, nasce então assim, tá? Um governo mundial que nasce a ONU. Já tinha Nações Unidas ali, Liga das Nações, mas aqui nasceram realmente um poder provisório, né, com a OMS, a Unesco, tudo isso, e principalmente com terras compradas ali pelo Lord Rothschild, foi então transferido através do Tratado 181 da ONU, tá, o Estado para Israel. Mas esse Estado de Israel não foi colocado ali só à toa, não. Ele já era o plano final, porque o plano final não tem como dominar o mundo, tá? Enquanto você tiver religiões fortes no mundo. Então é necessário derrubar, tá, todo o poder espiritual vigente. E é assim que nasce o terceiro grande conflito, que era o plano final, que é o que está acontecendo agora. Por isso, você vai estudar um pouquinho sobre a Revolução do Irã, você vai entender como que a CIA tomou o poder lá em 1953, através de uma operação chamada Ajax, como eles criaram um poder muito ditatorial para que o povo, né, se revoltasse, então colocasse um governo teocrático, né, com Ayatollah Ali Khomeini. E aí, depois veio o Khamenei, né, como acabou, né, perdendo a vida aí nesse conflito. E tudo isso aqui foi feito para fomentar esse conflito entre teocracias. Tá? Então você tem um povo judeu e você tem um povo ali do Irã, que eram os antigos persas. Então você começa a fomentar um conflito religioso, porque é preciso que o último conflito seja religioso. Você já acordou? Você entendeu aqui até agora? Porque com essas polaridades que a gente foi criado no mundo, as pessoas vão estar exaustas, vão falar: Deus não é isso, Deus não é assim. E assim vem um novo governo mundial depois da Terceira Guerra, tá? Que é uma guerra de esgotamento físico, moral e espiritual, para que então venha um governante e diga: opa, peraí, peraí, acabou com isso aqui, vamos trazer paz, isso aqui é mentira, isso aqui não funciona assim, tá bom? Olha só, aí vão aparecer aliens, vão aparecer outros poderes extraterrenos dizendo: não, viemos aqui para salvar vocês porque vocês estão muito em conflitos. Vai vir tudo isso daí, você pode se preparar, tá? Pode ter certeza que vem tudo isso daí. Então as pessoas precisam estar exaustas, tá bom? Você entendeu até aqui? Um desses idealizadores, eu já falei bastante aqui, tá? É o general Albert Pike. Como você está vendo, eu tento não falar os nomes, mas eu acho que já dá para você entender aí. Não é à toa que o próprio Trump, né, pediu aí que as estátuas sejam reinstaladas. Se você estudar um pouquinho mais também, já te contei aqui, tá? O Trump nasceu sob rituais. Ele seria então o escolhido para catalisar esse último conflito, como eu estou te contando aqui, que é um conflito espiritual. Beleza? Então ele foi trazido ao mundo já com esse intuito. Não é à toa, se você pesquisar como ele foi apresentado ao mundo, se tornou a pessoa que ele é. Ele sempre esteve envolvido ali como uma pessoa de paz, né? Ele mesmo se diz ser uma pessoa de paz. E se você entende a escatologia, eu acho que você já conectou, tá? O mundo quer trazer para você uma nova luz, é a luz da razão. Isso nada mais é do que uma luz de Lúcifer. A luz de Lúcifer, a gente acha que é adoração ao diabo, é adoração a Satã. Não, não, não é isso não. É na verdade uma adoração a si mesmo, ao seu próprio ego, tá? É você sendo o seu próprio Deus sem precisar de Deus. Não preciso mais de Deus. Eu já tenho todo o conhecimento, eu tenho a razão humana e não preciso mais da fé. Então, essa dualidade, você substitui a fé totalmente pela razão humana, a ciência provê tudo o que você precisa, e agora todo o seu conforto, segurança, tá? Só vem da lógica humana, da construção humana. Deus é tirado totalmente da equação aqui. Tá? Não é à toa que essa luz ela é propagada pelo mundo todo, como eu estou te mostrando aqui, né? Aqui é a estátua de Lúcifer, tá? Você pode comparar ela com a Estátua da Liberdade, a tocha olímpica que é levada, tudo isso leva a Prometeus. Aí eu vou ter que te explicar bem mais, que é o Deus que roubou o conhecimento, né, dos deuses para trazer para os humanos, como se ele fosse um Deus bom, mas é aquele Deus que acaba com a fé em Deus, tá? Você não precisa mais de Deus e tudo é provido pela própria razão humana. Mas para você aceitar isso,
você trocar Deus completamente da vida numa sociedade que hoje ainda, né, ainda tem um resquício, né, ali de Deus. As sociedades mais antigas eram um pouco mais tementes a Deus. É preciso criar um caminho para que as pessoas aceitem isso. É assim que nasce o movimento transhumanista, tá? Que não é à toa que o Elon Musk lidera esse movimento. Como você pode ver lá no canto lá que eu deixei para você, ó, a Neuralink vai ser produzida em massa aqui agora. Todo o Vale do Silício diz que, como não conseguimos mais competir com os robôs, nós não podemos ficar para trás. Existe um limite biológico do corpo humano. Eles falam que o corpo humano é muito limitado, então a gente precisa colocar tecnologia no corpo para a gente se aliar, para a gente se aliar aos robôs e não ser superado por eles. Esse é o movimento transhumanista, tá? Não é à toa que esses chips também vão ler os seus pensamentos, tudo que você está pensando. Assim, tá? A tecnologia vai ser onisciente, onipotente e onipresente em todos os pensamentos, tudo que todos pensam. Você entendeu? Agora, como nós vamos nos tornar deuses, nós vamos substituir Deus porque estaremos conectados a uma rede global aqui e então teremos o que é a promessa do mundo para você, que é a vida eterna, tá? Porque se a sua consciência é eterna, basta ir trocando o seu corpo e as peças e se jogar a sua, né, transferir as suas informações para um computador e você vai viver para sempre. É isso que você quer? Fala para mim aí nos comentários. Jesus te prometeu a vida eterna também, né? E o mundo também está te prometendo a vida eterna. Então as promessas são muito, muito fortes. Mas deixa eu te ser direto, bem direto, de verdade mesmo. Tá, tô falando pra caramba aqui, mas eu quero que você entenda o que a guerra tem a ver com isso. É aqui que vem o conflito teocrático que eu estou tentando te falar, tá? Vou ser bem direto. Deixei escrito aí para você. Essa guerra foi, sim, criada, tá? Para forçar a escatologia, ou seja, o fim dos tempos, que tem escrito em cada uma das religiões abraâmicas ali, como os judeus, cristãos, muçulmanos, foi criada para forçar isso aqui acontecer e então, tá, eles herdarem a terra no fim de tudo isso. Esse é o grande plano deles, tá? Como eu já te falei, eu não tô aqui para te falar a verdade, tô aqui para te contar umas histórias, tá? Conectar pontos e você comentar, ver se faz sentido, se não faz sentido, se eu tô totalmente errado. Não tô aqui para te falar isso é verdade ou apontar o dedo, tá? Para um ou para outro, mas estou te contando como as coisas contam, como as coisas são, né? E por fim, esse fim dos tempos você pode ver em muitas matérias que os comandantes do lado dos Estados Unidos estão dizendo para os soldados lá, gente, essa batalha é para trazer Jesus de volta. Enquanto isso, o Irã está contando para os seus soldados, gente, isso aqui é para trazer o Mahdi, que é o salvador deles, né, que é o Messias deles ali do fim do tempo, que vai liderar o mundo com o Isa, que é Jesus, para eles, né, com a volta ali do Isa, que seria Jesus, por trás, mas teria um governante global ali de acordo com os muçulmanos. E os judeus também acreditam que virá um grande governante no mundo, por isso eles não acreditam ainda em Jesus, certo? Então, as três teologias, eu vou te contar um pouquinho mais sobre cada uma delas aqui, falam um pouco sobre isso. Você precisa entender que as três, pode pausar o vídeo aí e dar uma lida se você quiser, tá? Mas tanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos e quanto para os judeus, vai existir um momento de caos. Uma guerra global, tá? Vai existir guerras, fome, muita escassez, para que venha então, aqui, a partir de então, um salvador. Entende que para os muçulmanos, tá? Esse Messias, ele chama aqui o Imam Mahdi, como eu te deixei aqui, ele precisa derrotar os Estados Unidos. Então os Estados Unidos precisa perder essa guerra agora ali, tá? E o Dajjal, ou o anticristo, né, aqui para os muçulmanos, precisa ser morto, precisa ser exterminado. Para os judeus também vai vir um Mashiach, né, o Messias final aqui para trazer, governar o mundo em um período de paz aí para o mundo. Porém, a escatologia cristã é a única de todas, é a única de todas elas, que fala que esse Messias, ele é falso. E ele é muito perigoso, porque o único rei é Cristo. E todos esses outros salvadores são planos mundiais de domínio. Então, para os muçulmanos, você vai ter finalmente um califado global
Tá? Então esse Messias ele vem para estabelecer, né, destruir o cristianismo. Olha só, presta atenção nessa informação que ela vai mudar tudo. Destruir o cristianismo e estabelecer um califado global aqui. E para os judeus, tá? Esse governante ele vem para trazer uma nova ordem ao mundo, trazer ordem, né, aqui ao mundo. Para isso eles forçam agora um agir de Deus. Mas para os cristãos é a única escatologia que diz que esse Messias será falso. Depois de todo esse problema, esse Messias será falso. Ele vai governar num período de tribulação e então no fim disso virá, tá, nos céus com grande glória nosso Senhor Jesus. É muito importante você entender o que eu estou te falando aqui, porque as peças vão encaixando um pouco. Quando você for vendo as notícias, você vai entendendo que às vezes vai se gerando tensões, mas é porque é preciso que o povo árabe acorde para que os Estados Unidos, né, seja ali o Satã deles, entende? Eles precisam linkar a escatologia, tudo isso aqui é para ir linkando a escatologia, tanto dos judeus, muçulmanos, dos cristãos. Não é à toa que muitos cristãos já estão falando, esse é sinal dos fins dos tempos. Quem está acordado já está ligado, tá? E eles estão forçando isso aqui a acontecer. Para quê? Assim que você tem esse conflito entre todas as religiões, eles acreditam que vão herdar o mundo, tá? Para eles aí. E esse é o que eu acredito que eles acreditam, tá bom? Então fica assim para você entender. Tem uma coisa difícil para te falar aqui, mais uma coisa difícil. Desde 2001, né, você percebe muitos conflitos ali no Oriente, mas muito antes disso, na verdade, desde 1940, desde as guerras ali, muitos conflitos ali no Oriente Médio, né, e isso principalmente se acentuou depois de 2001 por causa daquilo que aconteceu lá em Nova York, né, você se lembra, em setembro, no dia 11, certo? E isso criou uma diáspora muçulmana, isso significa que a concentração, tá, tanto de palestinos quanto de árabes ali, muçulmanos, acabou se espalhando pelo mundo todo. Isso enfraqueceu o Ocidente, porque agora a Europa é tão dominada por eles, tá, que a cultura deles é tão forte, tão poderosa, que enfraqueceu, tá, todo o Ocidente. Então, Estados Unidos, Europa, você vai ver que isso se tornou um problema, como diz essa matéria aqui. Mas tem um probleminha. Vários relatórios aqui, eu peguei um relatório oficial da Homeland Security, tá? Lá dos Estados Unidos, que é a segurança das fronteiras ali, e dizem que muitos, eu tento não falar as palavras, mas eu acho que eu vou ter que falar, tá? Extremistas violentos, vou chamar assim, tá? Extremistas violentos entraram no país e eles dizem ali que estão ameaçando, né? Existe realmente uma ameaça muito grande ali, tanto ao país quanto países ocidentais também. Então, não só pessoas boas, muçulmanas, né, se espalharam pelo mundo, mas muitas pessoas que são extremistas. E temos sim muitos extremistas dentro dessa outra religião espalhado aí pelo mundo, o que torna as coisas um pouco complicadas, porque se eles acreditam que o Ocidente é o Satã, e eles precisam combater o Satã, que essa é a escatologia, eles vão dar a vida por isso. Você entendeu? Sério, você entendeu? Por favor, eu não vou tentar não falar aqui, tá bom? Vou tentar não falar. E por fim das contas, que é o que eu vou te encontrar num próximo vídeo, tudo isso aqui vai acontecer para que Israel fique extremamente recuado, tá? Assim como diz a própria escatologia, né, judaica, e assim todo o poder, quando os Estados Unidos cair, todo o poder bélico, todo o poder financeiro é transferido para Israel, para que Israel domine o mundo, tá? Através de uma governança tecnocrática de vigilância. Eu falei a palavra. São palavras muito complicadas de se falar, eu sei que você me entende, tá? E aqui vai vir o papo de alienígena, vai vir falsa volta de Jesus, te conto isso também em outros vídeos e também lá no meu Instagram também te conto sobre isso, vale a pena você acompanhar lá, tá? Mas você também percebe planos no Brasil, tá? Será que o Brasil pode ser afetado por esse problema? Se você entendeu o que eu estou te falando sem eu ter sido direto, eu tentei te contar como que isso se mistura e a escatologia desse conflito, né, acontece, mas se você entender
isso também pode vir de alguma forma aqui pra gente, tá? Então, eu agradeço a sua atenção aí, deixa nos comentários se isso te preocupa de alguma forma ou não, se você acha que eu tô certo, se eu acho que eu viajei aqui na maionese. A minha intenção é conectar as histórias e tentar te mostrar um outro lado para você refletir, tá? E a gente refletir junto, é importante a gente estar refletindo junto aqui nesse momento. Se você quiser entender um pouco mais sobre tudo isso, tem meus livros que eu deixo aí para você, é só clicar no meu perfil aí e dar uma olhada. Cara, meus livros vão te contar quais são as sociedades secretas, quais são o plano, né, da elite mundial aí, como é que eles tentaram apagar Cristo ao longo de desde que Cristo foi morto, tá, até hoje, que tudo que o mundo fez é incrível, cara, de verdade, eu recomendo muito esse livro aqui para você. Se quiser, toda quinta-feira a gente tem reunião aqui na nossa comunidade, vem conversar com a gente, vem entrar para os grupos, vem ver os cursos, os vídeos, tem muita coisa lá para você, tá bom? E também, se fizer sentido para você, a gente pode fazer uma mentoria aí familiar sobre inteligência artificial, estoque, todo o futuro aí da sua família. Uma honra estar aqui com você, tamo junto.